Vamos para a nossa segunda aula do dia, né? Depois do intervalozinho, vocês vão assistir a segunda aula sobre capacitores, tá? Aula muito importante. Vocês são a turma PGM 231, sou o professor Anderson Lupo Nunes. Na aula anterior, que acabei de postar junto com essa, vocês viram DDP, corrente elétrica e resistência. Agora estão vendo capacitores. Valeu! Agora nós vamos ver a capacitância e os capacitores. A capacitância é a carga elétrica acumulada entre as placas condutoras dividido pela sua DDP. E o capacitor acumula energia, representado pela letra W. É CV² sobre 2. Ele armazena energia por quê? Porque você aplica uma DDP em duas placas condutoras paralelas, separadas por um meio isolante, ocorre uma distribuição de cargas até que tenha a mesma DDP aplicada no capacitor entre as placas condutoras. Então ele armazena essas cargas elétricas entre as placas condutoras do capacitor. Isso é bem interessante, tem várias aplicações tecnológicas a ser feito, tá? A simbologia dos capacitores, primeiro vamos considerar os capacitores não eletrolíticos. Quer dizer não eletrolíticos? São capacitores que não possuem polaridade, ou seja, as duas placas condutoras são idênticas. Eu posso ligar a primeira placa tanto no positivo quanto no negativo, tanto faz, tá? Aqui temos uma foto com capacitores não eletrolíticos. Vocês vejam que não tem distinção entre os terminais, ou seja, as placas condutoras são idênticas. Esses capacitores que vocês estão vendo são de poliéster e os menorzinhos de cerâmica. E temos os capacitores eletrolíticos, onde as placas condutoras não são idênticas, elas são de materiais diferentes, de modo que você tem que ligar a primeira placa na figura ali no positivo e a segunda no negativo, tá? Então pode usar uma dessas duas simbologias, tá? E vamos ver a foto de alguns capacitores eletrolíticos. Notem que a faixa na lateral indica o terminal negativo, tem um sinal de menos, ó, o retângulozinho representa o sinal de menos, indicando qual é o terminal que está ligado à placa negativa e, por consequência, o outro terminal está ligado à placa positiva. Então, esses são capacitores eletrolíticos, tá, gente? Bom, podemos também associar os capacitores. Primeiro vamos ver a associação de capacitores em paralelo. Como vimos nos resistores, nos capacitores em paralelo eles têm a mesma DDP. Só que a fórmula é o contrário da fórmula dos resistores. Para os capacitores em paralelo, simplesmente somamos todas as capacitâncias. Capacitância equivalente igual a C1 mais C2 mais C3, etc. Quando temos a associação de capacitores em série, todos eles têm a mesma corrente elétrica passando por eles. E aí, a capacitância equivalente você vê pela fórmula dos inversos. 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, até chegar no último capacitor CN, tá? E como vimos nos resistores em paralelo, nos capacitores em série, quando são N capacitores iguais, chega-se na fórmula C equivalente igual a C sobre N, quer dizer, o valor da capacitância dividido pelo número de capacitores. E quando nós temos dois capacitores em série, nós vamos ter C equivalente igual ao produto dos capacitores dividido pela soma dos capacitores. Vamos ver agora um exemplo, vamos ver dois exemplos na verdade. Calcule a capacitância equivalente entre os pontos M e N do circuito abaixo na figura 7. Considere que cada capacitor vale 12 microfarads. 12 microfarads quer dizer 12 vezes 10 a menos 6 farads, tá? Então vamos primeiro resolver esses dois capacitores circulados aí em vermelho. Eles estão em série e são iguais. Então 12 dividido por 2 igual a 6. Aquela fórmula que eu acabei de transmitir para vocês. Fazendo os dois capacitores de baixo circulados em verde, é a mesma coisa. Os dois têm valor de 12 microfarads. 12 dividido por 2, porque são 2, dá 6. Então chegamos aos dois capacitores. Vamos colocar o circulado em vermelho na cor vermelha e o verde na cor verde, que é o C1 e o C2. Vamos calcular agora o C3. Agora são dois capacitores em paralelo. Simplesmente somamos as capacitâncias. Cada um deu 6, 6 mais 6, 12. Então o C3 vai ser um capacitor de 12 microfarads, que ele está ali em azul no restante do circuito. Como temos no resultado final 5 capacitores em série,
É só pegar o valor da capacitância, que é 12 microfarad, e dividir por 5. O resultado, 2,4 microfarad. Bem fácil, né? Agora temos o outro exercício. Determine a capacitância equivalente do circuito abaixo da figura 8, considerando que os valores dos capacitores são C1 igual a 22 nanofarad, C2 igual a 0,1 microfarad, C3 igual a 10 nanofarad, C4 igual a 0,05 microfarad. 1 microfarad é igual a 1000 nanofarad. Então, fazendo a conversão para C2 e C4, vamos ter C1 igual a 22 nanofarads, C1 igual a 22 nanofarads, C2 igual a 100 nanofarads, C3 10 nanofarads, C4 50 nanofarads. Então, fazemos primeiro o paralelo de C2 e C3. Então, em paralelo, simplesmente somamos. Com capacitores em paralelo, a gente soma 100 mais 10, 110 nanofarads. E montamos a fórmula em série, que vão ter no resultado final 3 capacitores em série. Substituindo os valores, 1 sobre 22 mais 1 sobre 110 mais 1 sobre 50 igual a 1 sobre C equivalente. Reduzimos ao denominador comum, que vai dar 550. Fazendo todos os cálculos, chega-se nesse resultado final aí, 13,41 nanofarad. Tá bom, gente? Lembrando que você tem que ir resolvendo por etapas, né? Aqui no caso eu fiz primeiro o paralelo, depois fiz o série. Às vezes é mais fácil resolver primeiro o que está em série e depois resolver o que está em paralelo, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro tudo isso. Treinem bastante, a lista de exercícios já foi divulgada. Tchau, gente, até a próxima.